mensagens no Evangelho de Lucas, ok? Porém, nós vamos hoje avançar um pouco, né? Porque hoje é culto de ceia e nós vamos falar a respeito da ressurreição de Cristo. Amém. Porque é a ressurreição de Cristo que traz fé e esperança para a igreja. Amém. Na vida eterna. Amém. Então, em Lucas, capítulo 24, é que nós estaremos meditando. Mas antes, eu quero trazer uma breve introdução para vocês, para todos nós ficarmos inteirados do contexto do que vamos meditar. Amém. Amém? Nós vemos, irmãos, nos evangelhos que contam a história de Jesus, que o progresso da vida de Jesus vai da humilhação à exaltação. E isso é uma concordância por parte da teologia, dos teólogos, de que a vida de Jesus, em alguns momentos, teve breves, ali nos evangelhos, breves relatos de momentos em que essa glória de Cristo, né, a sua exaltação, em pequenas frações, ela é demonstrada. Mas sabemos que a vida de Jesus, ela é como um movimento que começa da humilhação até o ápice, né, que é a sua ressurreição e assunção aos céus. Dia que ele ressuscita e ele é levado em glória como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Aos céus. Amém. Isso aqui vem mostrando o trajeto, o movimento que é a vida de Jesus. Nós vemos que em breves momentos isso é rompido, né? Apesar de viver uma vida de humilhação e de serviço a Deus, em alguns momentos, como em Lucas capítulo 9, nós vemos a transfiguração sendo narrada por Lucas, que nada mais é do que um momento breve em que Jesus revela quem ele é. Realmente a sua glória aparece. E nós sabemos do relato de Pedro, Tiago e João, que dizem que viram ele como uma luz que brilhava fortemente, o seu rosto se transfigurou, mudou de forma, né? E ali foi revelado o Jesus em sua glória. Glória seja Deus. E há uma divergência no meio teológico, irmãos, a respeito de que momento exatamente a vida de humilhação de Jesus foi levantada em exaltação. Qual foi o exato momento em que Jesus foi glorificado, né? Sabemos que está ali no final de sua história nos evangelhos, mas existe uma divergência no meio teológico, porque rapidamente alguns dizem, não, o momento da maior glória de Jesus foi quando ele ressuscitou. E sim, nós somos rápidos em pensar isso, porque é isso que está escrito. Mas eu quero mostrar para vocês, e neste trecho que nós vamos ler, diz isso, que percebemos que após aquele momento em que Jesus diz na cruz, está consumado, e ele entrega o seu Espírito para Deus, a partir da sua morte na cruz, começam a acontecer ao entorno de Jesus, né, uma série de eventos que já o exaltam, começam a levantá-lo e colocá-lo no lugar mais alto, no lugar mais elevado. O primeiro momento que nós vemos isso, irmãos, sabe qual é? É porque normalmente aqueles que eram mortos na pena de morte na cruz, naquela época pelo Império Romano, normalmente eles tinham as suas pernas, os seus ossos quebrados. O motivo disso era para acelerar a morte por asfixia, né? Ou simplesmente quebrar para ver se ele estava morto ou não. E nós vemos que Jesus, não acontece isso na vida dele. Então você percebe que as pernas de Jesus, seus ossos não são quebrados, só que isso já estava escrito no Velho Testamento. Amém. Então Deus já estava colocando a sua mão e exaltando a seu Filho. Em pequenos momentos, isso nos chama a atenção, porque ele não tem nenhum de seus ossos quebrados. Até o soldado romano vai lá nessa intenção, quebra os ossos do homem à sua direita e do outro à sua esquerda, mas não quebra os ossos de Jesus.
confirmando que ele estava morto. Esse é um primeiro momento que observamos que acontece diferente na vida de Jesus para a vida de outras pessoas que eram crucificadas. E o outro momento, ali após a sua morte, né? Eu quero trazer uma luz para você sobre isso. Os condenados da cruz, aqueles que eram mortos na pena de morte, chamada cruz, ok? Estes, os seus corpos não podiam ser enterrados com nenhum tipo de honra, com nenhum tipo de respeito. Eles eram levados até um lugar fora da cidade de Jerusalém, num vale. Tinha um lugar lá chamado Geena. Esse lugar era o local que queimava dia e noite sem parar. Porque ali era colocado todo o lixo da cidade e os dejetos humanos eram colocados ali. E eles lançavam diariamente enxofre para que o fogo nunca se apagasse. Inclusive na tradição judaica, Geena é uma figura de linguagem para o inferno, que é o fogo que nunca apaga. Então esse lugar, chamado Geena, era o destino daqueles corpos de pessoas condenadas à cruz e mortas na cruz. E você sabe muito bem que esse não foi o destino do corpo de Jesus. Porque os discípulos de Jesus vão até Pilatos e intercedem, pedem para que Jesus não tivesse, o seu corpo não tivesse esse destino. Amém. Pilatos concede que Jesus receba ali os procedimentos de honra e de luto por parte dos seus discípulos. E aí Jesus é sepultado num sepulcro emprestado de um homem chamado José de Arimateia, que era um rico. E assim se cumpre o que está escrito em Isaías capítulo 53, que diz que ele foi morto com um rico na sua morte. Ele foi sepultado com um rico na sua morte. Se cumpre essa palavra que também estava lá em Isaías. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Esses dois pequenos acontecimentos, eles são singulares. Não é o padrão normal para um preso executado na humilhação da cruz. E Jesus, ele, de forma diferente, passa por esse momento, né? Amém. Glória a Deus. E aí, irmãos, nós começamos a perceber que já está acontecendo um movimento. A mão de Deus estava sobre a vida do seu filho, preparando ele para o grande e definitivo momento que era a ressurreição. Essa noite nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo em Mateus. Rapaz, eu acho que Deus está me chamando para falar em Mateus. Eu chego lá, Jesus. Lucas capítulo 24, a partir do verso 1. Amém. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Acompanhe comigo a leitura. Se você tiver sem Bíblia, está funcionando aqui normal, né, irmão? Pronto, estamos com Bíblia também na TV. Verso 1 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra havia sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Então veja que era a cultura, era a tradição da época, durante vários dias, ungir o corpo do morto, mantendo ele aromatizado com especiarias, que eram óleos com perfume, ok? E quando aquelas mulheres, as discípulas de Jesus, vão fazer isso no domingo pela manhã, quando elas chegam lá diante do túmulo, a pedra, que era a porta que fechava, que lacrava o túmulo, estava fora do lugar, e o corpo de Jesus já não estava ali. Louvado seja Deus. Apenas alguns tecidos estavam no local. E é muito importante, irmão, saber uma primeira coisa que eu quero transmitir para você. Nós não acreditamos na ressurreição de Cristo Jesus apenas por boatos. Porque alguém disse que o túmulo estava vazio.
Não é por isso que nós acreditamos. Nós acreditamos na ressurreição de Cristo porque houveram testemunhas que ouviram, que o tocaram, que conversaram com Jesus, que comeram com Jesus. Testemunhas que são muitas e que estão narradas no Novo Testamento. Essas testemunhas dizem, realmente, ele ressuscitou porque eu estive com ele. Então a fé da igreja não se baseia em crendices, boatos, mas no relato, principalmente da sua ressurreição pelos apóstolos. Amém. Louvado seja Deus! Nós vemos que Jesus apareceu aos apóstolos, apareceu a mulheres, apareceu a 500 pessoas, posteriormente apareceu também a Paulo. Mais na frente falamos sobre isso. Verso 4, irmãos. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. Anjos aparecem a essas mulheres. A Bíblia diz no verso 5: e as mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Isso aqui, irmãos, qualquer pessoa faria isso, né? Você está aqui num túmulo, imagina só a situação. É meio que filme de terror, tá bom? Você está num túmulo, o túmulo está vazio, você está saindo do túmulo, tem 2 pessoas de branco. Por favor, não pense que eu estou fazendo piada da Bíblia, mas que realmente, se você imagina a situação, é amedrontadora, né? É uma situação que causa terror. Essas mulheres ficaram com tanto medo que elas se lançaram com o rosto em terra. E aí, olha o que acontece. No verso 6, esses homens, esses anjos dizem: ele não está aqui, ressuscitou. É uma exclamação, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. Não há, irmãos, declaração maior de fé na vida do crente do que esta, que diz: ele ressuscitou. Amém. Muita gente, irmãos, conhece a história de Jesus, mas a grande pergunta que cai sobre nossa vida hoje, diante dos nossos olhos, é esta: nós cremos que ele ressuscitou, ou nós apenas talvez acreditamos que o corpo sumiu? Será que somente o corpo sumiu porque os judeus espalharam a notícia em Jerusalém de que, na verdade, os discípulos haviam sumido com o corpo de Jesus, para dizerem que ele havia ressuscitado? E para os judeus, ainda hoje, os judeus dizem: aquilo lá foi mentira, eles foram lá e arrancaram o corpo de lá. Só, irmãos, que não foi bem assim. Amém. E a pergunta que eu tenho para você é essa: você acredita que ele ressuscitou? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Para os primeiros cristãos, aqueles lá do início da igreja, aqueles entre os apóstolos e os discípulos diretos dos apóstolos, para eles, o que havia de declaração de fé mais importante na vida de uma pessoa era crer que Jesus ressuscitou. Entenda o que eu estou falando. Muito é ensinado e falado sobre fé hoje, mas pouca gente fala: peraí, você acredita, ou você tem fé que Jesus levantou-se do túmulo, que Jesus ressuscitou? Porque quando fizermos essas perguntas para algumas pessoas, se elas tiverem fé, elas vão dizer: com certeza eu acredito que ele ressuscitou. A minha vida inteira está pautada nisso. Eu posso dizer para vocês, irmãos, toda a minha vida está pautada na fé que tenho de que Jesus levantou-se do túmulo. Glória a Deus. Verdade. Essa é a nossa fé começa nessa questão. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Então, os primeiros cristãos, quando eles evangelizavam, eles ensinavam assim: olha, Jesus Cristo, varão aprovado por Deus, ele veio, morreu na cruz por nossos pecados e ao terceiro dia, o quê? Ressuscitou. Ressuscitou. Você crê nisso? Crê. Pronto, você é salvo. Louvado seja Deus. Hoje precisa de tanta coisa para ser salvo que tem gente que até é salvo e acha que não é. Verdade. Sabia? Tem gente que é salvo e pensa que perdeu. Porque acredita que por suas obras é salvo. Mas você é salvo quando você crê na ressurreição de Cristo. Amém. Na sua morte redentora na cruz de Calvário.
Verso 7. É necessário, isso aqui são aqueles homens falando com as mulheres, lá à porta do túmulo. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores. Eles estão relembrando a elas o que Jesus havia predito, né? Amém. Verdade. Que seja crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Estamos dizendo, aquilo que Jesus falou, lembrem-se, está acontecendo agora. Glória a Deus. Verso 11, perdão, verso 8. Então lembraram-se das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. Então as mulheres saíram do túmulo e foram correndo dar notícia. Elas foram as primeiras a testemunharem o túmulo vazio. Elas saem correndo. Vão até os líderes da igreja, os apóstolos. E aí, quando elas chegam lá, o que acontece? Verso 11. Para eles, porém, a história pareceu absurda. Não acreditaram nelas. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Deu amnésia nos discípulos de Jesus. Deu amnésia nos apóstolos. Eles esqueceram que Jesus havia predito sua morte poucos dias e poucas horas antes. Porque quando Jesus sentou com eles à mesa da ceia, no dia anterior, Jesus disse: este é meu corpo que é partido por vós, e este é o meu sangue que é derramado por vocês. Glória a Deus. Eles esqueceram. Verdade. E mais, não apenas esqueceram, eles não acreditaram nas mulheres. Verdade. Verdade. Eu quero dizer para você, irmãos, que as pessoas daquela época não eram ignorantes como muita gente pensa. Não eram ignorantes. Pelo contrário, elas eram pessoas completamente racionais e que só acreditavam em alguma coisa se tivesse prova daquilo. Verdade. Estão comigo? Glória a Deus. Veja só, tem gente que pensa que as pessoas, como os discípulos de Jesus, as pessoas da época de Jesus, tem gente que pensa que aquelas pessoas eram ignorantes. Por quê? Nossa mente, os nossos olhos, nossos ouvidos estão encharcados de humanismo. Nós vivemos uma época em que experimentamos o ápice da tecnologia. Você tem no seu celular as informações do mundo inteiro. E pelo celular que está no seu bolso, você pode se comunicar com alguém que está no Japão. Ok? Amém. Simplesmente do outro lado do mundo. E aí nós temos a tendência de pensar que nós estamos vivendo o ápice da história humana. Só que o apóstolo Paulo disse no livro de Gálatas que quando Jesus veio ao mundo, Jesus veio no período chamado de plenitude da raça humana. Glória. Você sabe o que significa isso? O homem nunca mais foi como era na época de Jesus. Na época de Jesus as pessoas eram mais amorosas, eram mais inteligentes, eram menos supersticiosas. Não, pastor, eu não acho que seja assim. Você não acha? Então para que existe horóscopo nos dias de hoje? Verdade. Cheios de superstições são as pessoas de hoje. As pessoas daquela época, elas queriam a prova. Estão comigo? Amém. Pois é. O que Pedro faz? Pedro vai correndo até o túmulo para ter a prova. Eu quero ver se o corpo está lá ou não está. Olha comigo. Verso 12. Mas Pedro levantou-se e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Voltou admirado, porém não viu Jesus. É verdade. Amém, irmãos? Amém. Não viu Jesus. E eu quero trazer outra informação importante para você. O Evangelho de Lucas é o único dos 4 evangelhos que traz uma narrativa mais completa da ressurreição de Cristo. Os outros são mais resumidos. Então nós estamos sendo muito enriquecidos com essa leitura nessa noite. Glória a Deus. Verso 13. Acompanhe agora que o negócio vai ficar bom. Naquele mesmo dia, perceba que é no mesmo dia, pela manhã cedo,
descobriram que o túmulo estava vazio. Porém, no mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Perceba algo interessante, irmãos. Por que esses homens, que eram seguidores, discípulos de Jesus, estavam indo para Emaús? Porque, irmãos, em Jerusalém, nos últimos 3 dias, estava acontecendo aquela questão toda em torno de Jesus, e eles, sendo seguidores de Jesus, eles estavam por lá. Mas eles eram moradores do povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e a caminhada era a pé. No caminho eles vão conversando como discípulos de Jesus sobre tudo que havia acontecido. Agora você pode imaginar que conversa era essa, né, irmãos? Afinal de contas, para eles, Jesus havia morrido. E juntamente com a morte de Jesus foi embora a esperança deles. Cadê os crentes? Glória a Deus. Amém. Amém. Enquanto conversavam e discutiam, verso 15, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Algo interessante acontece aqui. Verso 16. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Deus, de alguma forma, pelo Espírito Santo, põe a mão sobre os olhos daqueles homens e eles não reconhecem Jesus. Jesus se aproxima e começa a andar com eles, mas eles não têm a capacidade biológica, física, de reconhecer Jesus. Porque a Bíblia diz que eles estavam impedidos disso. Verso 17. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Cleopas, não reconhecendo Jesus, olha para Jesus e diz: você deve ser a única pessoa que não está sabendo da novidade, sendo que ele era a novidade. Jesus, você é o único que não sabe. Aí, o mais interessante é a resposta de Jesus. Que coisas? Tem alguém acompanhando comigo? Amém. Você é o único que não sabe? Aí Jesus se faz de desapercebido e pergunta: quais foram as coisas que aconteceram em Jerusalém? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, respondem eles, né? Ele era profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Perceba agora um detalhe no verso 21. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Perceba o seguinte: eles disseram, tínhamos esperança. Eles estavam dizendo, não temos mais. Vocês estão aqui, irmãos? Significa o quê? Que aquilo que um dia para eles foi esperança, havia agora se tornado dor, frustração e até raiva. Porque você sabe, quando é tirado de nós toda a esperança, geralmente vem o sentimento de dor e de raiva. Por isso que eles estavam expressando nos seus rostos. A Bíblia diz aqui que o rosto deles demonstrava a tristeza deles. Vocês estão aqui? Amém. E aí eles continuam dizendo a Jesus, verso 22, algumas mulheres de nosso grupo, ou seja, os discípulos, né, foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Mas, alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver. De fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o
veja só. Se aqui terminasse a história da ressurreição, nós estávamos perdidos, irmãos. Verdade. Porque nós íamos ter que crer somente em um túmulo vazio. E não no Jesus que ressuscitou e que apareceu e que testemunhas o viram. Nós estávamos perdidos, então, na verdade, o nosso sentimento seria como o deles. Alguns de nós não estaríamos congregando, irmãos. Verdade. E os que, por alguma força sobrenatural de Deus, da sua graça, estivessem congregando, iam ter uma grande dúvida no seu coração. E a dúvida seria: olha, eu creio em Jesus. Parece até que eu estou vendo a nossa própria confissão, seria assim, confissão de fé, né? Eu creio em Jesus. Eu creio que Ele ressuscitou. Porém, ninguém nunca viu. Os anjos disseram, os apóstolos foram até lá, as discípulas também, o túmulo estava vazio, mas ninguém viu Ele vivo. Imagine como a nossa fé seria difícil. Verdade. Difícil crer. A informação está incompleta. Perceba, irmãos, que o relato deles termina com: mas não ouviram. Glória a Deus. Vocês estão aqui? Amém. 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são todos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Essa frase termina com uma exclamação. Jesus, na verdade, já começa a conversa com eles, chamando eles de tolos. Vocês não percebem o que está escrito na Bíblia? É isso que ele está dizendo. Vocês esquecem, vocês são tolos. Vocês sabem o que está registrado na Bíblia, vocês estão esquecendo. Não percebem, verso 26, que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu para todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Eu não sei se você está percebendo, mas Jesus, que é apresentado na Bíblia como a palavra de Deus, Jesus está pregando a palavra de Deus. Jesus prega para eles a respeito de si mesmo. Amém. O que nós estamos vendo aqui é a maior pregação de todos os tempos. Você imagina, irmãos, que o caminho de Jerusalém a Emaús é um percurso de 11 quilômetros e, em média, o ser humano percorre 3 a 4 quilômetros e meio por hora, andando. Como eles estavam conversando, devia ser uma caminhada lenta. Então, vamos colocar 3 horas. Eles tinham aproximadamente, irmãos, 4 horas de conversa. Não sabemos em que momento Jesus chegou naquela caminhada, mas sabemos que foi uma caminhada de aproximadamente 3 a 4 horas. Amém. Então eles tiveram muito tempo para ouvir a pregação. Não foi como a minha pregação aqui de 30 a 45 minutos, foi uma pregação bem longa. Jesus passa por todos os livros de Moisés, falando o que os livros de Moisés diziam a respeito dele como Messias. Depois ele fala sobre o que os livros dos profetas anunciavam a respeito dele próprio como Messias. E a Bíblia diz, Lucas narra que Jesus fala sobre o sofrimento que o Messias tinha que passar. Amém. Irmão, essa aqui é a maior exposição bíblica de todos os tempos. Verdade. Aleluia. A maior pregação de todos os tempos é essa que aconteceu para esses dois discípulos. Verdade. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Verso 28. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria viagem. Eu acho interessante que Lucas ele é muito detalhista. Eu sempre tenho dito isso para vocês. Ele não deixava passar aquele pequeno detalhe. Imagine que os dois discípulos chegam a Emaús, não sabemos se eles entraram à direita ou à esquerda para aquele povoado, mas que a estrada continuava. E o que Jesus faz? Jesus vai e passa direto. Né? O tempo todo você vê aqui Jesus dando uma de desapercebido. Né? E aí o que acontece? Eles convidam Jesus para entrar em sua casa e ficar com ele aquela noite. Veja só.
Verso 29. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para a casa deles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Então os olhos deles foram o quê? Abertos. E o reconheceram. Aleluia. Nesse exato momento ele desapareceu. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É interessante que Jesus só se revela para eles no momento que ele parte o pão e ora. Só se revela no momento em que ele parte o pão. Lembre-se, quando Jesus partiu o pão, né? Lá na última ceia, com seus discípulos, ele disse: este é o meu corpo que é partido por vocês. Quando Jesus parte o pão, agradece a Deus e entrega para esses discípulos de Emaús, os olhos deles são destampados e eles reconhecem Jesus. Naquele mesmo instante, uma fração de segundos, Jesus some da vista deles. E aí acontece algo muito interessante, irmãos. Glória a Deus. Eu acho que agora, acredito, para mim, eu vou ler com vocês agora um dos versículos mais lindos da Escritura, que é o versículo 32. Disseram um ao outro, os discípulos de Emaús: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Aleluia. Só Jesus poderia ter este nível de poder, de unção. E eles relembraram que durante o caminho, enquanto eles ouviam a pregação, o coração deles ardia o fogo de Deus. Aleluia. Eu gosto da versão em inglês. Senhor. Eu gosto da versão em inglês que diz: o nosso coração it's burning. Quer dizer, o nosso coração queimava que parecia que ia explodir. Verdade. Era emocionante ouvi-lo pregando. Aleluia. Era estimulante, era poderoso. O nosso coração derretia. O nosso coração ardia como se estivesse queimando com fogo ao ouvir ele expondo as Escrituras. Glória a Deus. Isso é muito lindo, irmão. Isso é um dos versículos mais lindos da palavra. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. E aí o que acontece? Verso 33. Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Olha só, nem descansaram. A emoção de ver Jesus ressurreto foi tão grande que eles disseram: precisamos contar para os apóstolos, precisamos contar para os discípulos que estão lá em Jerusalém. E eles voltam correndo, né? Ali encontram quem? Os 11 discípulos. Sabendo aqui que são 11 porque Judas já não era considerado um dos apóstolos por sua traição. Verdade. Eles vão e encontram os 11 e os outros que estavam reunidos com eles. Amém. Lhe disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Irmãos, acontece algo extraordinário. Jesus anda com eles no caminho de Emaús, come com eles, aliás, parte o pão, ora com eles, né? Está ali à mesa com eles, e Jesus some. Mas isso acontece no mesmo tempo que ele aparece com Pedro. Amém. Glória a Deus. E Pedro já tinha visto Jesus. Amém. E os discípulos vão lá e contam: nós também vimos Jesus. Verso 36, aí aqui agora é a explosão de alegria, né? Enquanto eles contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz esteja com vocês. Aleluia. Você já pensou, irmãos, a emoção desse momento? Está aqui todo mundo: rapaz, eu vi Jesus. E ele chega outro, e mais dois, né? E diz: ei, nós viemos correndo lá de Emaús, correndo para dizer para vocês que é verdade, ele ressuscitou, ele andou com a gente. O nosso coração ardia enquanto ele pregava as Escrituras. E ele veio, e ele esteve conosco, partiu o pão, e de repente ele sumiu. Aí Pedro diz: eu também vi ele, eu conversei com ele. E daqui a pouco uma voz entra no meio deles e diz: paz esteja com vocês.
convidado, chega o segundo convidado e eu vim para a festa. E o outro eu vim para a festa também. Daqui a pouco o dono da festa chega e diz: pronto, agora vamos começar. Amém. Louvado seja Deus. Isso é muito maravilhoso. Glória. Glória a Deus. É uma pena para mim que eu não estava lá. É a única pena que eu sinto. Mas um dia estaremos com Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Já entrando aí nos minutos finais da nossa pregação, eu quero dizer para você que uma pessoa morta, normalmente, ela não volta à vida. Vocês concordam? Amém. Bom, a gente assiste filmes que tem gente que volta à vida. E se for filme de super-herói, vocês sabem que super-herói não morre. Sabem que super-herói sempre volta. Né? Mas na vida real, irmãos, não funciona assim. É impossível. Não é natural. Não é biologicamente natural aquilo que morre voltar à vida. Verdade. Um corpo humano morto não volta à vida. Isso é impossível. A palavra impossível, irmãos, sabe o que ela significa? Significa aquilo que não pode existir e nem vir a acontecer. Ok? Amém. Porém, Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Vamos entender isso? Em Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte é resultado, em todos os seres humanos que morrem, a morte é um resultado do pecado que entrou na humanidade por intermédio de Adão. Amém? Amém. O pecado entrou, a consequência é a morte. E tem um detalhe a respeito de Jesus que nós não podemos esquecer. Lá em Atos capítulo 2, verso 24, Pedro, pregando o evangelho para uma grande multidão, ele fala isso. Ele diz: ao qual, referindo-se a Jesus, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível. Lembra da palavra impossível? Amém. Aqui Pedro está dizendo: não era possível que fosse retido por ela ou pela morte. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo: olha, eu vou explicar o que Pedro está falando. Pedro está dizendo: olha, Jesus morreu, e ele morreu porque levou o pecado da humanidade. Ele morreu porque levou o pecado da igreja. Ele morreu porque levou o pecado de todos nós. Mas era impossível a morte manter Jesus morto, porque ele por si mesmo era inocente. Ele não tinha pecado próprio. Ele levou sobre si o meio o seu pecado. Verdade. Amém, Jesus. Então, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, porque Deus não poderia deixar Jesus preso à morte, porque Deus seria injusto. Amém. O inocente não poderia ficar na morte. Glória a Deus. Louvado seja Deus! Amém. E aí, irmãos, sabemos e agora vimos que ele ressuscitou, disseram os anjos. Os discípulos de Emaús disseram: de fato, ele ressuscitou. Nós andamos com ele. Aleluia. Qual é a lição que nós tiramos de tudo isso que temos ouvido? Que a nossa fé não se baseia, irmãos, em crendices ou superstições. Amém. Nós temos um testemunho que é fiel. Veja, a nossa fé na ressurreição de Cristo não se baseia em boatos, irmão. Não é aquela coisa de disse-me disse, de telefone, daquela brincadeira de telefone sem fio. Eu ouvi falar. Não, não é isso. Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, verso 4. Agora eu quero que você acompanhe bem direitinho comigo. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 15, verso 4. Paulo disse: ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Aí ele vai falar, confirmando todas as testemunhas da ressurreição agora. Verso 5. Apareceu a Pedro. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais tarde, aos 12. Aleluia. Verso 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Aleluia. A maioria dos quais ainda está viva.
embora alguns já tenham adormecido, quando Paulo escreve aos Coríntios, alguns desses irmãos ainda estavam vivos se narrando. Eu estive com Jesus, eu apertei a mão dele, eu conversei com ele, a gente cantou junto, a gente orou junto, a gente comeu junto. E Paulo está dizendo, alguns deles ainda estão entre nós. É claro que não hoje, mas naquela época. Glória a Deus. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Glória a Deus. E é muito bonito o que Paulo fala a respeito dele mesmo, quando ele diz, por último, apareceu a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Em algumas traduções, como se eu fosse um abortivo. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Paulo está dizendo, o último para quem Jesus apareceu, vivo, ressurreto, foi a mim mesmo. Amém. Mesmo eu me considerando dessa forma, como um bebê que foi abortado, já que ele apareceu a todo mundo e a mim por último. É como alguém que nasceu fora do tempo. Mas eu também, Paulo está dizendo, eu também vi Jesus vivo. Amém. Amém. Paulo estava indo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. E o Jesus ressurreto em carne e ossos apareceu para ele. Aleluia. Glória a Deus. E ele chega a ficar cego por causa da glória de Jesus. E o que eu acho mais interessante também no próprio Jesus, na sua ressurreição, quando ele aparece aos 12, se você olhar comigo e continuar lendo o texto em sua casa, quando Jesus chega lá em Lucas 24, mais à frente, quando ele chega no meio dos discípulos, ele diz, paz esteja com vocês. A Bíblia diz que os discípulos ficaram apavorados com medo. Amém. Como se estivessem vendo um fantasma. Aí Jesus olha e diz assim, olha, não fiquem com medo, porque um fantasma não tem carne e ossos. Toque aqui, ó. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, Jesus não é um espírito vagante. Jesus tem carne e ossos. Amém, Deus. E nós um dia, todo aquele dentre nós que crê na ressurreição dele, poderemos apertar as suas mãos, poderemos abraçá-lo, poderemos tocá-lo e dizer, eu sempre soube que você estava vivo. Amém. Então, por que, irmãos, nós cremos? Nós cremos porque a Bíblia deixou registrado mais de 500 pessoas que o viram vivo. Glória a Deus. Amém? Amém. Oremos. Pai querido, justo, santo e fiel, bondoso Deus.